Oi, gente, estamos aqui então para mais um dia e hoje eu vou falar com vocês sobre o tema de conteúdo, né? A gente colocou o título dessa aula como conteúdo de valor, porque não existe conteúdo que impacta, que gere resultados e que traz mais clientes para o nosso negócio se ele não tiver de fato algo que agregue valor para quem recebe a informação. A gente está numa era, né, que é conhecida como a era do marketing de conteúdo. E o que isso quer dizer? Que a gente passou de uma época, né? A gente já conversou muito sobre isso ontem na primeira aula dessa semana, mas a gente passou de uma época em que o marketing ele tinha o papel único e exclusivo de enviar anúncios. Aquele período da promoção, né? Pacote para tal lugar, turismo na cidade tal por X reais, esse período ele não existe mais, né? Isso não funciona mais. E por que isso não funciona mais? Porque com o surgimento das mídias sociais, com o surgimento das plataformas de criação de conteúdo digital, todas as pessoas podem se comunicar e todas as pessoas podem produzir as próprias histórias, as próprias narrativas. E nisso que a gente percebe o papel e a relevância do marketing de conteúdo. Porque o que ele faz, né? De maneira simples, sem entrar em grandes teorias, que a ideia é facilitar aqui a percepção, ele vai levar entretenimento e informação para a pessoa que está do outro lado da tela. E como que isso funciona, né? A partir do uso das mídias sociais, né, das plataformas de comunicação e relacionamento no ambiente digital, uma delas, que é a que a gente está dando prioridade nessa semana, o Instagram, a gente vai conseguir criar uma comunicação leve, interativa, agradável e formar relacionamentos. Né? As mídias sociais, a gente já falou, mas é muito importante que isso fique claro, elas são espaços de relacionamento. E a partir desse relacionamento, da construção dessa confiança, que você vai de fato conseguir converter aquele seu seguidor em um cliente. E quando a gente pensa nesse conteúdo que vai fazer isso, né? E eu falo assim, esse conteúdo ele precisa entreter e ensinar e emocionar e conectar, né? Ele precisa ser pessoal, mas ele também precisa ser útil, que são todas as camadas de relevância, né? Dentro de uma era que é a era do marketing 4.0. O que eu quero que você perceba? Que esse conteúdo ele vai ter sentido se ele seguir os seguintes requisitos. Vem comigo e anota que isso é bem importante. Ele precisa falar com o público-alvo, ou seja, a pessoa precisa ouvir aquilo e se conectar, aquilo tem que ter sentido para ela, a gente vai falar sobre esse público-alvo, tá? Ele precisa orientar e entreter, ou seja, ele não pode ser pedante, ele não pode parecer um anúncio, simplesmente uma propaganda, né? E ele precisa também ensinar algo, afinal as pessoas, elas cada vez mais têm acesso à informação e não necessariamente a conhecimento. E aí é a relevância de você produzir um conteúdo que de fato agregue, né? Ele também precisa despertar desejo. Afinal, é o desejo que vai aproximar aquele seguidor, né, da vontade de compra. E no caso do turismo, despertar desejo, principalmente considerando que a gente está em Belo Horizonte, uma cidade tão linda, tão rica, né, tão diversa, é muito fácil a gente usar imagens, vídeos e locais para despertar esse desejo, somado a narrativas que a gente vai fazer no conteúdo e que eu vou explicar para vocês. Ele também precisa, para de fato ter valor, respeitar a estrutura original da rede social. E quando eu falo isso, muita gente discorda de mim, tá? Mas é uma coisa que, na minha opinião, é indiscutível. Quando uma mídia surge, né, ela tem um formato e ela tem uma razão de ser. Exatamente por isso que existem várias mídias sociais. Se a gente tivesse só o Facebook, a gente teria um meio de comunicação só, um formato só. Agora imagina a gente ter Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest e todos com a mesma coisa. Ou seja, você está desrespeitando o conteúdo daquela página, daquela mídia. Então esse conteúdo ele precisa de fato, para se conectar mais, respeitar o formato original, a proposta original da mídia social. No caso do Instagram, é interessante pensar porque você pode produzir conteúdo dentro dele de vários formatos. E por isso que ele é tão rico e por isso que ele consegue cada vez mais e mais pessoas. Porque não importa se eu gosto mais de foto ou se eu gosto mais de vídeo, tem tudo lá pra mim. Não importa se eu gosto de vídeo longo ou de vídeo curto, eu tenho essa possibilidade. Não importa se eu gosto de vídeo gravado
ou se eu gosto de live, eu tenho essa possibilidade. Essas múltiplas possibilidades dentro do Instagram enriquecem a mídia, né? E é isso que você tem que usar ao seu favor, produzir vários conteúdos respeitando essas múltiplas funções, né? E como que você começa a fazer isso? Quando você olha para cada canal de conteúdo que existe dentro do Instagram. Tô tentando ser o mais didática possível, porque muitas vezes a gente só repete, né? A gente só usa a plataforma de uma maneira muito automática, sem uma reflexão ali do que está na nossa frente. E o que está na nossa frente? A gente tem um feed, né? Que foi a primeira coisa que existiu quando o Instagram surgiu, ou seja, um lugar para você postar suas fotos. Quando o Instagram surgiu, ele era uma rede social 100% imagética. As pessoas mal se preocupavam com legendas grandes. Logo, o centro de um bom conteúdo no feed é a boa imagem. A imagem, ela é a relevância, né? Ali, a legenda vai acompanhar, e é claro que ela tem que ser atraente, é claro que ela tem que ser inteligente, mas a foto é o principal ali naquele lugar feed. E por isso que você não tem que se preocupar tanto, ainda mais falando em turismo, em ficar usando layouts, em ficar colocando frases promocionais ou em usar fotos prontas da internet, né? O Instagram é uma plataforma de produção autoral, né? E você precisa, com o seu celular ou com um fotógrafo que possa te ajudar dentro disso, produzir as próprias imagens e trazer a beleza, ressaltar os lugares, porque o feed ele funciona como uma vitrine. Tá? Então, ele é um espaço para você trabalhar boas imagens. Quando a gente já passa para os stories, o que aconteceu quando o Instagram colocou os stories? E olha como que é importante a gente perceber isso. A ideia era você produzir um conteúdo rápido, imediato, instantâneo, né, e natural. E isso aconteceu porque a plataforma entrou num período em que as pessoas estavam reclamando de muita artificialidade, afinal o feed era perfeito. A vitrine estava perfeita demais, todo mundo era feliz, todo lugar era lindo, tinha Photoshop em tudo. E aí, com esse problema, estava retirando o ponto central, o papel central de uma mídia social, que é o papel da naturalidade, da pessoalidade e da verdade. E surgiram os stories. E se você voltar no tempo, quando eles surgiram, você sequer tinha possibilidade de pegar os stories da sua galeria de fotos ou de vídeos. Você só tinha como filmar e colocar na hora. Então a plataforma está te contando o que ela quer. Algo espontâneo, algo rápido, recortes de momentos, né? Não precisa construir uma história gigante, não precisa gravar milhões de vídeos. Você tem que usar os stories de maneira estratégica para despertar desejo a partir daquele lugar que você está, a partir daquele momento que está acontecendo ali, das pessoas que estão no seu entorno, que aí é o lugar real de humanizar. E é por isso que muitas pessoas falam que o Stories é o ouro do Instagram e o ouro da venda. Porque se venda é sobre confiança, se confiança é sobre relacionamento. E se o Stories ele te dá todo esse dinamismo, toda essa didática, toda essa possibilidade de brincar, e ainda ele foi evoluindo, né? Então hoje ele tem bumerangue, hoje você tem filtros, você tem várias possibilidades ali dentro. O que você vai fazer com isso? Se conectar com as pessoas. Por isso que ele é o ouro da venda e por isso que ele talvez seja um dos principais pontos do conteúdo. Agora, claro, as coisas se complementam. Você precisa ter um feed, porque ele não é vitrine. E quando a gente está diante de uma loja, qual é a primeira coisa que a gente vê? A vitrine. Porém, quando a gente entra, a gente quer ser bem recebido, a gente quer criar uma conexão, a gente quer ser atendido por uma vendedora legal. E aí nessa hora vem os stories e ele precisa estar ali, dinâmico, leve, livre, né, interativo. Não é porque eu tenho uma agência de turismo extremamente sofisticada que eu não posso brincar, não é porque eu tenho uma agência de turismo muito simples que eu não possa mostrar um lugar legal da cidade. A gente tem que mostrar o que está acontecendo ali no nosso entorno e despertar esse desejo. Porém, as mídias cresceram muito e o impacto da produção de vídeos triplicou. O acesso e o interesse das pessoas por vídeo só aumenta. E o que acontece quando isso se torna uma realidade? O Instagram, para manter a relevância, criou o nosso querido IGTV. E qual que é o papel do IGTV? Vídeos mais longos. E quando a gente pensa em vídeos mais longos, eu vou explicar para vocês como é a jornada do cliente dentro do Instagram para esse conteúdo de fato ter sentido para ele. Mas quando a gente pensa em vídeos mais longos, a gente pensa em um conteúdo que agregue mais, que seja mais relevante, que tenha mais informação. Só que não adianta, como eu disse, você desrespeitar o formato e a estrutura original. Então, por que você vai fazer um IGTV deitado? Ah, mas o meu seguidor pode virar a tela. Tudo bem, mas o seu papel com o seu conteúdo é otimizar, agilizar o tempo do
do seu seguidor, conquistar a atenção dele de imediato. Então você precisa produzir vídeos para o IGTV? Precisa, esses vídeos conectam muito. E é interessante que você produza no formato do IGTV. Ah, mas não precisa de câmera profissional, eu vou precisar de cenário, vou precisar de iluminação? Não, tá? Eu nunca produzi nenhum vídeo para o meu IGTV com cenário, com iluminação. Porque o IGTV, ele ainda é um espaço dentro de uma mídia social de relacionamento. Então, o que ainda vai importar, ainda que o conteúdo seja diferente, precisa ser um pouco mais aprofundado, precisa ter uma informação mais completa, ele ainda vai respeitar essa demanda e esse dinamismo da mídia. Porque o que ele quer? Que você esteja aqui agora, surja um tema interessante e você consiga falar sobre ele para sua audiência, tá? E aí a gente tem também as lives. As lives, elas têm um papel extremamente interessante dentro do Instagram, porque elas não te impedem de nada. Você não precisa produzir muita coisa, você não precisa ficar estático e elas ainda são uma excelente ferramenta para você construir autoridade. Porque você, ao vivo, falando sobre o seu negócio, falando sobre o turismo, levando uma orientação relevante para o seu seguidor e importante para a vida dele de turista, você cria uma conexão gigante. Tem grandes empresas que têm usado lives como estratégias de vendas. Basta você criar uma boa narrativa dentro da live. Você vai apresentar o tema, vai explicar, vai orientar e pontualmente vai mencionar que tem esse serviço, vai mencionar que sua agência tem essa diferença, vai mencionar que os seus guias são preparados para aquilo. E é muito interessante a live também para o crescimento de seguidores, né? Porque você pode fazer com convidados. E a relevância quando você tem um convidado, ela aumenta. Porque você troca a experiência, a pessoa que está do outro lado da tela, ela aumenta a percepção sobre aquele tema, né? E no âmbito do turismo a gente tem tanta coisa para falar. Se a gente pensar em Belo Horizonte, né? A gente pode ter lives sobre bairros da cidade, a gente pode ter lives sobre histórias da gastronomia, a gente pode ter lives sobre bares, botecos, receitas, né? Destinos. A gente pode ter lives por tema. O que fazer em Belo Horizonte se você gosta de arte? O que fazer em Belo Horizonte se você é uma pessoa que gosta de passear ao ar livre? O que fazer em Belo Horizonte se você é apaixonado por alta gastronomia? O que fazer em Belo Horizonte se você nunca perde um bom boteco com copo Lagoinha? E eu tô te dando esses exemplos para você ver como é fácil você pensar dentro do seu próprio contexto. Quando você começa, as pessoas vão começar a te procurar, os seus próprios seguidores vão começar a interagir, falar o que eles querem ver. E de verdade, não importa se tem 1, 2, 10 ou 15 pessoas na live. Se cada pessoa ali for impactada, tem umas pesquisas de marketing que contam que a cada pessoa que sabe de você, fala de você para 10. Então imagina, você não precisa de uma arquibancada do Mineirão preenchida. Você precisa de um número pequeno de pessoas ali realmente interessadas, né? Por isso que o conteúdo de valor, ele tem como ponto central, e a gente vai voltar, né, o público-alvo. Por quê? O público-alvo, ele não precisa ser volumoso, né? A essência de um bom público-alvo é ele ser formado por aquelas pessoas que de fato podem vir a comprar o que você vende, tá? E hoje, agora mais recente, a gente tem a nova ferramenta que é o Reels, que são vídeos dinâmicos, vídeos rápidos e vídeos interativos. Então é muito fácil você fazer, você que trabalha com turismo, fazer com receitas, fazer com paisagens, fazer mostrando um produto que você está preparando, um roteiro que você está criando. É uma coisa muito dinâmica, de 15 segundos, que você pode colocar uma musiquinha. E voltando a falar, não importa se o seu negócio é voltado para a classe A ou para a classe C, D e E, todas essas possibilidades do Instagram estão disponíveis para você e devem ser utilizadas respeitando o que? A sua linguagem. E é aí que a gente volta na questão do público-alvo. Quem é o seu público-alvo, né? Mas como que eu vou achar essa pessoa que de fato quer comprar de mim, quer consumir o meu produto e o meu serviço? Você primeiro vai fazer um mapeamento. E claro, né, considerando que você já tem uma experiência profissional, você já tem um trabalho que acontece, você já provavelmente já conhece um pouco de quem costuma te procurar. Público-alvo é uma coisa muito simples, você vai pensar muito em características demográficas, né? Então, onde que está? A maioria dos turistas que vêm para Belo Horizonte vem de onde? Eles vêm de São Paulo? Eles vêm do Rio? Né? Ou eles são até do interior de Minas? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Qual é a faixa etária, né, que mais te procura? Porque cada agência, ninguém vende para todo mundo, esse é o primeiro ponto. Você vai encontrar o seu público-alvo quando você definir para quem você vai vender. Você vai vender para o turista mais jovem, interessado em boteco, em foto de selfie, etc. Ou você vai vender para grupos
de pessoas com maioridade que querem uma viagem mais lenta, você precisa entender, porque na medida que você vai formando esse público, você vai nichando isso daí, você começa a se tornar uma referência. Porque, olha só, ninguém pode ser referência em tudo. Você tem que ser muito bom em algo para ser referência. Então, a questão do público-alvo é que muitas vezes é importante você tentar excluir um pouco para construir uma autoridade maior com um determinado público, tá? Então, fique muito atento a isso. Entenda de onde vem essa pessoa, qual é a idade dessa pessoa, qual que é o objetivo dessa pessoa dentro de Belo Horizonte. Entenda normalmente quanto tempo ela pode ficar aqui, né? Qual que é a classe econômica dela. Mas a classe econômica é uma coisa muito ampla. Mas o preço dos seus pacotes, de uma maneira ou de outra, vai pré-determinar. Né? Se você vende um pacote de preço X, provavelmente vai ser procurada a sua agência por pessoas que fazem uma viagem mais barata, com hotéis mais em conta, com restaurantes mais em conta. Se você já tem uma agência que o preço do pacote é mais elevado, aí provavelmente a experiência que o seu cliente busca vai passar por hotéis mais caros, restaurantes de alta gastronomia, e isso é determinante. Então, o preço, ele não é tão um complicador. Ele é o autodefinidor, no caso do turismo, na minha opinião, do seu público-alvo em termos de renda, tá? E você vai pegar essas características gerais. Em regra, ele tem curso superior, em regra, ele não tem, em regra, ele viaja em família, em regra, ele vem com um amigo ou com um casal e etc. E aí, isso é o início, isso é uma base. Agora, fica mais legal e você consegue agregar mais valor e falar mais ainda com essa pessoa quando você entra na persona. E o pessoal do marketing arruma uma confusão com persona, porque sim, a persona é muito importante. Provavelmente a sua agência não vai ter só uma, tá? É muito raro uma agência ou um produto ou serviço em si que tenha uma persona só. Mas a persona, alguns chamam de perfil do cliente ideal, né? E sim, é o perfil do cliente ideal, porque esse cliente, ele já é mais pessoalizado. Então você já consegue saber melhor quais são os sonhos dele, quais são as dores dele, quais são as angústias dele, quais são os gostos pessoais, o que ele faz. E aí você vai apurando essa comunicação. Por exemplo, se você entende já que 90% do turista que te procura e chega aqui em Belo Horizonte, ele gosta de chá, o que seria uma particularidade, uma vez que quando a gente pensa em Belo Horizonte, a gente já pensa logo no cafezinho. Mas se você pensa assim, o meu cliente ele gosta de chá. E aí na hora que você faz a legenda, eu vou te levar para um roteiro por Belo Horizonte e ao final nós vamos tomar um chá, a pessoa fala, nossa, esse passeio ele é muito bom para mim, vai ser uma delícia. Porque ela se conecta. Então, conhecer, tem muitas empresas que desvalorizam esses aspectos, mas no marketing de conteúdo, de conexão e de relacionamento, que é o que a gente vive agora e que é o que tem relevância dentro das mídias sociais, você conhecer a pessoa e os hábitos dela interfere. E aí que vem a relevância da persona. Muita gente forma a persona montando um bonequinho. O bonequinho, ele pode te orientar, né? A pessoa coloca um desenhozinho ali, coloca, essa é a Ana, ela tem X anos, ela gosta disso, ela busca estabilidade financeira, ela não abre mão de viajar com a família, mas ela gosta de se vestir de maneira confortável. Então, você começa a entender isso a partir do bonequinho, mas persona é percepção. Você olha para o seu cliente, tem tempo de falar com ele, tem tempo de conversar com ele, faz um formulário quando ele procura o seu serviço. E aí, se você for analisar atentamente esse formulário, que você pode fazer no Google, sem gastar dinheiro para isso, né? Se você tem um formulário de satisfação para entender como foi a experiência da pessoa, você começa a apurar a sua persona. E persona é percepção. Então você pode apurar diversos tipos de público e entender como você vai conectar essa linguagem para falar com todos eles, tá? E você precisa, de fato, entreter e orientar e informar. E aí você me fala, mas Isa do céu, como que eu vou orientar uma pessoa no Instagram? É muito simples, gente. A gente tem que ter primeira premissa. Nada é óbvio. E a segunda premissa, o óbvio precisa ser dito. Então, a gente, com isso em mente, a gente pode produzir conteúdo, por exemplo, básico, 5 lugares para tomar um bom café em Belo Horizonte, 3 museus que você não pode deixar de conhecer na cidade, o que é imperdível em um roteiro de um dia, qual é a distância do aeroporto até o centro. Acredite, tem no Google, mas as pessoas não pesquisam. Então, quanto mais básico você for, mais ajudar, mais informação a pessoa percebe que você fornece e mais tempo ela vai passar na sua página. Você se torna insubstituível, porque ela não precisou se mover para encontrar o que ela precisa. Qual que é a média do preço de táxi em Belo Horizonte? Quais os aplicativos de transporte? Quanto tempo para conhecer cada ponto turístico? Qual que é a distância da Pampulha para o centro?
quais os meios de locomoção. Então você pode ajudar e não tenha medo. Muitas vezes as pessoas sabem qual informação colocar para educar e orientar, tá? E elas não fazem porque elas pensam assim. E esse é o maior erro, tá? Eu não vou colocar isso, porque aí a pessoa vai aprender tudo, vai anotar na casa dela e não vai comprar de mim. A grande questão é que a gente tem vários tipos de público. Um tipo de público, de fato, vai fazer tudo sozinho, mas outro tipo de público, não. E como que você vai elevar o nível de consciência do seu seguidor para ele entender que ele precisa de você? Você vai começar a se tornar cada vez mais insubstituível para ele. Você vai proporcionar experiências, e a gente vai ter uma aula com a Kellen sobre a experiência do cliente, mas experiências tão incríveis que só você consegue. E mais, você vai produzir um conteúdo que, respeite os sonhos e os desejos dele dentro da cidade, que gere confiança, conexão, pessoalidade, porque pessoas gostam de pessoas e pessoas compram de pessoas, e utilidade, mas você também vai usar um conteúdo que quebra objeções. O ouro do conteúdo da venda dentro do Instagram é ele quebrar objeções. Como assim quebrar objeções? Gente, a gente tem que conhecer o que faz a pessoa comprar da gente, mas a gente tem que conhecer o que faz com que ela não compre. E muitas vezes eu já te dou 3 objeções aqui. Eu não vou comprar porque é caro. E aí você vai explicar o seu preço, explicar o valor agregado, explicar o conforto que a pessoa tem, vai explicar a segurança que a pessoa tem, vai explicar o fato da pessoa ser recebida por um Belo Horizontino, o povo considerado tão receptivo, vai explicar o fato da pessoa não correr risco de cair em confusão na cidade ou comer em um lugar que todo mundo indicou que não era bom, porque ela não conhece, Então você vai explicar os benefícios dela ter você. Você vai quebrar as objeções dela. Mas eu adoro montar meu roteiro. Olha quanto tempo você gasta. Você tem poucos dias na cidade, você otimiza o seu tempo aqui e você otimiza o seu tempo antes, porque eu vou fazer isso para você. Você vai trabalhar elementos de quebra de objeção voltados para um elemento que eu trabalho muito no meu blog, tá? Que é voltados para o ouro da curadoria. A cidade está aí, os pontos turísticos estão aí. Todos os agentes e todos os guias podem vender o mesmo pacote. O diferencial do seu trabalho, você precisa forçar isso na sua narrativa todos os dias, está na curadoria. Porque o seu olhar sobre aquele lugar só você tem. As suas vivências só você juntou. Eu posso ir no Mercado Central 1000 vezes e não conhecer ou não ter experimentado algo, porque só você experimentou. E é aí que é o ouro do seu conteúdo. Você vai educar e vai informar, mas você sempre vai trazer narrativa, tá? As pessoas compram histórias, porque histórias, primeiro, elas têm uma sequência lógica que entra na cabeça das pessoas, tá? As pessoas compram história porque a história gera conexão e a história humaniza. Então o ouro do Instagram está na narrativa. Ainda que as pessoas tentem te vender que está no melhor layout. E aí você vai construir sua narrativa. E a sua narrativa vai conectar com o outro, somando entretenimento, informação e quebra de objeções. E desejo. Então, quando você mostrar um lugar incrível sobre o seu olhar, com o seu vídeo, que você fez com o seu celular, você está fazendo tudo isso. E, principalmente, você está colocando a sua curadoria. Então, por que os roteiros que têm surgido dentro de Belo Horizonte, por exemplo, o roteiro da Lagoinha, tem feito tanto sucesso? Porque as pessoas que se dispuseram a criar roteiros na Lagoinha estão criando roteiros pelo olhar delas, não pela história que está em qualquer livro ou que está no Google. Então, isso que você vai trazer para o seu Instagram. E aí, para você entender um pouco da jornada do cliente, quando a gente pensa em jornada de cliente, em funil de compras, a gente pode pensar de uma maneira técnica ou pode pensar que vai dar no mesmo efeito, mas de uma maneira que você vai entender, que é o meu objetivo. O cliente ele vai passar por 4 etapas, tá? Descoberta, interesse, desejo e ação. Descoberta, pensa que ele chegou no shopping, entrou, olhou para a vitrine, se apaixonou, então ele descobriu. Então é você lá no Instagram. Ele te amou, porque suas fotos são lindas, sua vitrine está perfeita, sua fotinha de perfil é legal, sua biografia lhe conta o que você proporciona para ele, Então, ótimo, ele te descobriu. E aí você tem muito conteúdo legal. Qual que é esse conteúdo legal que interessa para ele no início? Tá? Informação. Na medida em que você informa para ele o que ele precisa sobre a cidade, sobre as distâncias, sobre onde comer, sobre os melhores chefes,
sobre os diferenciais, sobre coisas que ninguém nunca contou para ele. E acredite, isso vai muito além dos pontos turísticos tradicionais. Ele começa a despertar interesse. Nossa, essa pessoa ela é uma autoridade em Belo Horizonte. Ela sabe tudo sobre a cidade. Eu preciso ficar aqui nessa página. Aí você entra com a narrativa, né? Que são as coisas que você faz, como que você chegou até onde você está, como guia, como agência, como um representante do turismo na cidade, qual é a experiência que você já proporcionou para quem te contratou, então os depoimentos, as pessoas alegres, os vídeos de passeios que você já fez ali nos stories, e aí você começa a despertar desejo. Quando você entra na fase do desejo, a pessoa já está prestes a comprar. Então você não precisa falar compre necessariamente. Você vai, enquanto você está fazendo tudo isso que eu te falei, descoberta, interesse e desejo, você está vendendo. Esse é um processo de venda indireta. Porém, na hora que você abre um pacote e fala, né, uma venda direta, pacote para conhecer a região tal de Belo Horizonte, com as experiências exclusivas que eu vou proporcionar a partir da minha curadoria, do meu olhar afetuoso por esse lugar, das histórias que eu já vivenciei, né, para que você também possa sentir um pouco do que eu já senti nesses lugares, o valor é X. E aí você fez um post de venda, só que a pessoa já não tem mais objeção, porque ela já te descobriu, você já despertou interesse, ela já tem desejo. E aí ela compra. Então a jornada do cliente nada mais é do que trazer o seu cliente do funil, de onde ele te descobre, a ponta, né, uma parte mais larga, porque a maioria das pessoas vão te descobrir, mas não é a maioria que vai comprar. A gente sabe que isso afunila e essa é a lógica do funil. Passar essas pessoas para o interesse, para o desejo e chegar aqui, no biquinho, que é a pessoa que compra. Quanto mais eficiente você for nisso daqui, maior a quantidade de pessoas aqui. Quanto mais rápido você tiver nisso daqui, mais rápido a pessoa chega aqui. Por isso que o conteúdo ele vai te dar mais resultado se ele tiver constância e consistência. Mas o que é isso? Constância é frequência, né? O feed a gente tem que ter aí pelo menos 3 vezes por semana quando a gente pensa em constância. E os stories todos os dias. Porque, gente, existem mais de 500 milhões de stories publicados no Instagram por dia. E quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa aparecer. E precisa aparecer mais de uma vez por dia, ok? De preferência 3 vezes por dia, separados em blocos de 3. Por quê? Os stories são aquelas bolinhas. E elas vão, eu adoro chamar de bolinha porque eu sou dessas, então elas vão para um lado e para o outro. Cada vez que você posta de novo, ela volta para frente. Então tem mais chance de você ser descoberto por outras pessoas. Então quando você divide ao longo do dia, você pega vários picos de horário e de público, tá? Então esse é o segredo. E o que é consistência? Consistência é qualidade. Porque o seu seguidor não está à toa. O seu seguidor pode comprar do seu concorrente. E é exatamente para você entender proposta de valor e posicionamento de marca que a gente vai ter nessa semana uma aula sobre posicionamento e diferenciação para turismo, com a Renata Marques. Mas antes de você pensar, né, nessa questão aí do posicionamento e diferenciação de marca com a Renata, você precisa entender que consistência é produzir conteúdo com qualidade, porque o seu seguidor não está à toa, o seu concorrente ele está apostando e o seu seguidor não é bobo. Então, gente, pode até parecer que a pessoa está ali na internet e não está anotando nada, às vezes ela não está mesmo, porém, se for bom, ela nota. E é aí que você se torna único. Então, além das estratégias de posicionamento e diferenciação, o seu conteúdo ele precisa ser consistente, tá? Ele precisa, de fato, agregar valor. E aí, eu vou te dar aqui alguns pontos para você ficar atento. O seu Instagram, hoje, ele também funciona como um canal de venda. Eu não falei isso? Que você vai vender indiretamente o tempo inteiro a partir do desejo que você está despertando, mas também vai fazer posts de venda direta, né? Essas vendas diretas, elas podem aparecer no feed, elas podem aparecer nos stories, elas podem aparecer numa live. E quando você faz o post de venda direta, no momento em que você faz isso, o seu Instagram ele deixa de ser só uma plataforma de relacionamento, ele também se transforma numa plataforma de venda. E a grande questão, quando você pensa em plataforma de venda, você precisa ter uma resposta boa e rápida. Então, interaja com o seu seguidor, crie nele o hábito de falar com você. Como? Dê esse espaço lá nos stories colocando as caixinhas de perguntas e as enquetes, responda aos comentários, né? Responda aos directs em tempo hábil. Por quê? Porque se a pessoa já não se sente confortável na era do relacionamento, na parte de se relacionar, na hora do preço e da venda ela vai travar. Porque ela vai se sentir insegura, vai se sentir desconfortável. Então é o seu papel tirar isso dela, deixar ela plena para poder te perguntar o que ela quiser.
tá? Então, sempre fale que para você o importante é que as pessoas conheçam o que você faz, tenham interesse, não é só sobre vender. É importante aumentar a percepção sobre a cidade e sobre o papel, né, que tem o turismo dentro de Belo Horizonte, tanto pela valorização da arquitetura e da gastronomia, mas também para a movimentação da economia. Abra esses espaços de comunicação e tenha agilidade na resposta, porque cliente em dúvida não compra e cliente sem resposta procura o concorrente. Então, responda o seu direct com frequência, de preferência olhe toda hora, né? Responda os comentários no seu feed, não deixe o seu seguidor falar sozinho, porque ninguém fala sozinho. E esse é um grande erro do conteúdo, que a pessoa acha que é só postar e ir embora. Né? Só que se não é um espaço de relacionamento, não é uma rede de conversa, então você precisa falar. Tem que descer, e tem um grande erro que acontece, que eu percebo, tá? Percebo isso muito nos meus cursos e percebo isso muito nas mentorias também, e olhando para o mercado com um olhar atento. É que a pessoa consegue chegar ali num patamar de venda, ou de resultado, ou de número de seguidores, que ela começa a se sentir tão insubstituível que ela não responde mais às pessoas. Ou responde só aquelas 5 primeiras que são importantes para o engajamento. Então, quando você começa a fazer isso, você perde relevância, tá? Então, fique sempre atento, responda às pessoas e estimule a conversa o tempo todo. Não quero gravar vídeo? Evolua no seu tempo em relação ao vídeo, mas venda é confiança. Como que eu vou contratar uma agência? Como que eu vou fazer um passeio de um dia com o guia se eu nunca vi a cara dele? Imagina se ele for um saco. Então, quando você já vê o vídeo da pessoa, quando você já se conectou com aquela pessoa e viu que ela é legal, que ela é simpática, que ela é agradável, você já fala, eu acho que o meu dia vai ser bom, porque eu já gosto daquela pessoa, né? Então, eu tenho certeza que os funcionários que ela colocou na agência dela são legais, ou eu tenho certeza que o roteiro que ele criou pra mim é legal. Então, a gente precisa ficar atento a essa humanização que o vídeo realmente proporciona, tá? E por fim, pra gente finalizar, eu acredito que isso aqui já deu muita coisa para vocês pensarem. Eu quero deixar algumas estratégias para você ter criatividade. Afinal, tem gente que vira para mim e fala assim, pelo amor de Deus, e de onde que eu vou tirar esse tanto de ideia? Primeira coisa, você vai tirar da sua experiência, né? Crie em você o hábito do olhar atento. Em cada conversa, em cada telefonema, em cada direct, comece ali, se você for tecnológico, vai lá no bloco de notas. Se você for igual eu do papel, pega seu caderninho ali bonitinho, coloca. Fulano perguntou isso, a dúvida era aquela, o roteiro que fulano perguntou era aquele, porque isso tudo vai te munir, né, de ideias. Pegue também formulários, então terminou um passeio com uma pessoa, pergunta o que ela achou, o que faltou, o que poderia ter tido, qual foi a coisa mais legal, porque às vezes você acha que num passeio inteiro o menos legal é aquela hora que sentou para tomar café. E às vezes, pelo padrão de respostas, você começa a entender que é o mais importante para todo mundo. Então você consegue mudar isso, tá? Então fique atento a isso. Use o Google. Olhe no Google o que as pessoas estão pesquisando sobre Belo Horizonte, quais são as novidades sobre a cidade, quais são as matérias que estão saindo sobre a cidade, o que está surgindo de inovação na cena turística e gastronômica, porque ela está cada vez mais intensa, tá? Use o YouTube. Pegue vídeos sobre Belo Horizonte no YouTube e olhe os comentários. Os comentários costumam ter muitas dúvidas, então isso também te dá muita ideia de conteúdo. Acompanhe os blogs da cidade, porque o influenciador digital ele tem um papel muito relevante hoje dentro da comunicação do turismo, exatamente por um ponto que eu quero que você passe a adotar na sua agência ou no seu serviço de guia ou seja lá qual é o seu serviço, né, de promoção turística. A humanização e a pessoalidade, foi disso que eu falei nesse vídeo inteiro. Então eles criam com muito dinamismo, né, com muita humanização, com muita leveza e ali tem muita ideia. Então, fique atento a isso, eu acredito que já vai te ajudar bastante, tá certo? E fica ligado aí que a gente tem muita aula pela frente.